crianças, tudo bem? Chegamos na parte urbana das revoltas da República Oligárquica. Vamos falar da primeira e talvez a maior de todas as revoltas, que é a revolta da vacina. O Rio de Janeiro será o nosso palco. Bora ver. Revolta da vacina. Sempre é um assunto que tem uma probabilidade enorme de aparecer em vestibulares, principalmente por ter sido a maior de todas as revoltas urbanas. Se Canudos foi a maior revolta rural, a revolta da vacina é claramente a maior revolta urbana da República Oligárquica. Acontece que nesse ano, tudo aquilo que mencione ou fale de algo que passe por doenças é muito importante por conta do cenário de pandemia, de Covid e tudo mais. Vestibulares gostam de fazer essas relações. E a revolta da vacina, ela vai passar também por questões de saúde pública. Questões de saúde pública que muito facilmente podem ser abordadas numa prova desse ano, tentando fazer algum tipo de relação. Mas cuidado, porque o nome revolta da vacina, ele pode te levar a achar que a única questão aqui era a vacina. E isso não é verdade. A revolta da vacina, ela é muito mais ampla do que simplesmente a vacina. A vacina é o estopim. A vacina vai ser o motivo aparente e imediato. Mas o processo é muito maior do que isso. Quer ver? Na verdade, nós estamos falando do Rio de Janeiro na virada do século XIX para o século XX. Ou seja, nós estamos falando de um Rio de Janeiro que está passando por um processo de modernização. Modernização do Rio de Janeiro. E é interessante que essa modernização do Rio de Janeiro passava basicamente por 4 pontos. Quer ver? O que estava rolando no Rio de Janeiro nesse período? Primeiro, estava rolando uma modernização do sistema de transportes públicos. Estava se introduzindo uma forma de transporte super revolucionária chamado bondes. Os bondes estavam sendo trocados e estava se introduzindo um sistema de bondes absurdamente moderno. Bondes que alcançavam velocidades surreais para a época. O bonde andava a inacreditáveis 40 km por hora. E as pessoas eram atropeladas. Porque achavam que aquilo era rápido demais, não conseguiam calcular e tal, levava bondado na orelha, certo? O bonde, a grande reforma nos transportes no Rio de Janeiro. Mas não era só o bonde. O Rio de Janeiro passou por um processo de alargamento das ruas. Alargamento das ruas. E esse alargamento das ruas até tem a ver com o bonde, mas na verdade era para matar 2 coelhos de uma caixa d'água só. Se por um lado era para abrir espaço para o bonde, o alargamento das ruas tinha uma segunda finalidade. O alargamento das ruas tinha também uma ideia de melhorar a circulação de ar da cidade. Aquela ideia do Rio de Janeiro continua lindo, na verdade não continua, virou uma cidade linda. Porque o Rio de Janeiro era uma cidade bastante feinha, até bastante sujinha, fedida, certo? E essa ideia de alargar as ruas é uma ideia que foi inspirada naquilo que aconteceu em Paris. Paris passou por um processo de alargamento das ruas lá na modernização na segunda metade do século XIX. E isso é trazido para o Rio de Janeiro. Além disso, você tem a ideia do combate das pragas urbanas. Quando a gente fala de pragas urbanas, estamos falando de ratos e mosquitos, tudo bem? Principalmente as campanhas Mata Ratos e Mata Mosquitos. Olha que coisa legal, o governo começou a pagar indenização para as pessoas que levassem ratos, que conseguissem matar e levar os ratos mortos. O que aconteceu? Começaram a rolar corrupção na caça aos ratos. Os ratos eram reutilizados e levados várias vezes para pegar indenização. Tem coisas que o Brasil faz por você, como por exemplo fraudar uma campanha mata-rato. Aí o governo teve que tomar a rédea do negócio por quando deixou que as pessoas não prestavam. E ao mesmo tempo houve, e aqui vem o ponto que pode ser questionado esse ano, uma campanha de vacinação obrigatória
contra uma doença que estava matando boa parte da população, que era a varíola. Certo? A campanha de vacinação obrigatória contra a varíola vai acabar sendo o grande estopim disso tudo. Antes da gente entrar na parte da revolta em si, eu quero que você perceba que esse conjunto de reformas aqui, está muito associada à ideia de Belle Époque. Se você não assistiu o primeiro vídeo no qual eu te apresentei o contexto geral, eu sugiro que você veja. Esse período é o período da Belle Époque carioca, certo? Houve duas grandes Belle Époques no Brasil, aqui no Rio e uma lá na região norte, Manaus, Belém, por conta da borracha, certo? Lembrando que Belle Époque tem a ver com trazer para o Brasil ideias da Europa. A Belle Époque não é um movimento autóctone do Brasil. Então, muitas coisas que estão se fazendo são transposições de ideias europeias. E aqui começa o problema. Todo esse processo de modernização está inspirado naquilo que aconteceu em Paris. Professor, por que Paris? Paris é a cidade-luz. Paris é a cidade modelo de modernidade nessa época. E Paris tem na América uma cidade que se inspira e a imita muito bem, chamada Buenos Aires, capital da Argentina. Até mesmo Montevidéu teve, nessa mesma época, uma reforma nos moldes de Paris. E o Brasil não conseguiu ficar atrás. Para o Brasil foi muito doído pensar que a capital do Brasil, o Rio de Janeiro, era uma cidade menos moderna, menos europeia do que a capital da Argentina e a capital do Uruguai. E aí se traz para o Brasil toda essa modernidade numa cidade que tem uma limitação geográfica muito grande. Paris e o Rio de Janeiro divergem numa série de coisas, em especial naquilo que tem ao redor, porque Paris não tem nada ao redor. Paris é uma cidade que fica no meio de uma área plana. O Rio de Janeiro, não. O Rio de Janeiro é um corredorzinho. E aqui eu não estou falando mal do Rio de Janeiro, pelo amor de Deus. Eu estou fazendo uma constatação geográfica. A cidade do Rio de Janeiro é uma cidade que está espremida entre o mar e o morro, certo? De um lado você tem serra e do outro lado você tem água. Fica uma faixinha litorânea bastante estreita para construir a cidade. Por que eu estou te dizendo isso? Por conta desse processo de alargamento das ruas. O processo de alargamento das ruas foi um processo que em Paris funcionou muito bem, porque foram se alargando as ruas e foi se espalhando a cidade. Mas você não tem nada ao redor, você pode fazer isso. Faz isso no Rio de Janeiro, o que acontece? Você vai ter que jogar pessoas na água ou para cima do morro. Meia chance para você me dizer para onde que jogaram essas pessoas. Meia chance para você me dizer quem foi jogado para cima do morro. Dica, não foi a elite. Perceba que esse processo de alargamento das ruas traz consigo uma ideia de exclusão social. O próprio bonde tinha um problema de exclusão social. Além do bonde assassino que atropelava as pessoas pelos 40 km por hora, o bonde só circulava no centro da cidade. O bonde não alcançava as periferias e o preço do bonde era muito caro para as pessoas. Então, para as pessoas mais simples, o bonde não era modernidade. O combate das pragas urbanas e a campanha de vacinação obrigatória não são ideias ruins, desde que bem executadas. E aqui é muito importante que você perceba que o problema não é o projeto, embora tenha uma questão estrutural nesse projeto bota abaixo, nessa ideia de arrebentar cortiços e alargar ruas e melhorar a circulação de ar, tem uma questão estrutural de espaço. A ideia de modernizar a cidade não é ruim. O problema é a forma como isso acontece. O problema é que prometeram-se moradias populares que nunca foram construídas. Prometeram-se casas para aqueles que foram desapropriados para alargar as ruas, coisa que nunca aconteceu. Começou a se jogar veneno nas casas das pessoas sem avisar que aquilo era veneno. Conclusão, mataram gente pra caramba, porque simplesmente jogaram veneno na casa deles e não sabiam. E a campanha de vacinação obrigatória foi um completo escândalo, porque além de obrigatória, a vacinação foi compulsória.
e não foi acompanhada de um processo de conscientização. Com a mão no coraçãozinho, ninguém aqui espera ansiosamente o dia de tomar vacina. Você não coloca lá no status do Facebook se sentindo animado, partiu tomar vacina. Você toma vacina porque você sabe que você tem que tomar, certo? Inclusive hoje existe um grupo negacionista da ciência que vai dizer que não precisa vacinar. Mas ninguém toma vacina por livre, espontânea vontade. Nossa, uhul, que legal, por desejo, certo? Nossa, eu tenho um tesão em tomar uma vacina. Não existe isso. Você toma vacina porque você sabe que você precisa, tá? Imagina que você está na calmaria do celular, quando de repente batem a tua porta e quando você sai, te pegam pelo braço e te enfiam uma agulha para te vacinar. Ou, em alguns casos, erguem a tua saia, caso você usasse uma, e espetavam a agulha no teu bumbum, porque era um bom lugar para você ser vacinado, ou na coxa ou no glúteo. Você percebe que essa campanha de vacinação, assim, está extrapolando os limites? E as pessoas começaram a se sentir violentadas pelos vacinadores. Pergunto, vacinar as pessoas é problema? Não, mas a forma como isso acontece não está assim, digamos, muito legal. Algo de errado não está certo. Você está sendo vacinado na marra. Você está sendo vacinado na força. Sim? E as pessoas, vendo todo esse processo em conjunto, começam a se organizar contra o movimento como um todo. É isso que eu quero que você guarde. Em novembro de 1904, começa uma série de revoltas populares. Cuidado! O movimento de revoltas, a agitação, os motins, a confusão na rua não se dá por conta do projeto, por conta da ideia, e sim por conta da execução. Se alguém te perguntar contra que são essas revoltas, são basicamente contra duas coisas. Primeiro, contra o autoritarismo do governo. O fato desse processo, principalmente de vacinação, se dar de forma autoritária, se dar pelo uso da força, isso é muito importante que você guarde. Não é contra a vacina, mas contra a forma como a vacina acontece. E também contra a chamada modernização excludente. É muito importante que você guarde que esse projeto de modernidade era apenas em regiões da elite. Esse projeto de modernidade não era no Rio de Janeiro inteiro, era nas áreas nobres da cidade carioca. Ou seja, esse projeto de modernidade não era para todos. Esse projeto de modernidade era só para a elite. Esse bonde só circulava no centro. Ninguém subiu o morro para vacinar lá em cima. Ou seja, esse projeto, além de autoritário, era apenas para as elites. Tudo isso é questionado na revolta da vacina. Perceba que a vacina não é o motivo. A vacina é o estopim. A vacina é a gotinha d'água. O motivo é tudo isso. O motivo está todo apresentado aqui de uma vez só. Certo? O Enem fez uma pergunta no passado e dava como alternativa errada a ideia de que o projeto, que a revolta se deu contra a modernização. Não foi contra a modernização, foi contra a exclusão social da modernização e aquilo que o Enem colocava como alternativa certa, contra o autoritarismo do governo nesse projeto de modernização. Isso é muito importante que você guarde. A revolta não é contra as reformas, e sim contra a forma como as reformas acontecem e contra o lado social dessas reformas, a exclusão social presente nessas reformas. Acontece que essas revoltas populares sofreram fortíssima repressão.
A repressão foi completamente desproporcional. Absurdamente desproporcional. Certo? A repressão foi muito acima do que de fato aconteceu. Até porque não aconteceu nada demais. Basicamente, as pessoas começaram por conta própria a se vingar do que estava acontecendo. A revolta da vacina, ela tem lances meio pastelão. Imagina que as pessoas se reuniam e davam emboscada no vacinador. Se escondiam atrás da árvore, esperavam o vacinador chegar e socavam ele. Ou pegava a agulha e vacinava ele loucamente. Pensa que pegava o cara que jogava veneno e fazia engolir veneno. Queimaram um bonde, destruíram um bonde. Tudo bem, é um movimento meio Black Bloc, de certa forma, um Black Bloc moderno, antigo, certo? Mas não é assim uma ameaça à ordem do Estado. É um movimento popular, é um movimento de contestação. Acontece que a repressão foi tamanha que chegou-se a decretar estado de sítio, configurando mais uma vez, o uso da força quando aparecem revoltas populares. Começa a se construir uma ideia que vai aparecer mais para o final da República Oligárquica na fala de Washington Luiz. As revoltas populares, o movimento social é caso de polícia, certo? É necessário usar a força, sim? Essa repressão incluiu prisões, incluiu exílios forçados. Onde foram esses exílios, prof? No Acre. Inclusive pegando essas pessoas para compulsoriamente levá-las na construção da ferrovia Madeira-Mamoré. Lembra que isso aqui é um ano depois do Tratado de Petrópolis. O Brasil tem uma dívida de 400 quilômetros de ferrovia com a Bolívia, certo? Dos quais a gente consegue entregar tipo 23. Mas essas pessoas foram levadas para trabalhar na construção da ferrovia Madeira-Mamoré. E lá elas morreram de malária. Olha que paradoxo. A revolta da vacina teve a vacinação contra a varíola como grande mote. As pessoas estavam morrendo desenfreadamente de malária na construção dessa ferrovia. Foi para lá que foram levados as pessoas que promoveram balbúrdias no Rio de Janeiro. A revolta da vacina é o maior movimento urbano de contestação às oligarquias. Até agora você já ouviu falar da revolta de Canudos, principal revolta rural, e da revolta da vacina, principal revolta urbana. Ainda falaremos da revolta da Chibata, da Guerra do Contestado e da Greve Geral de 1917. Mas isso é um assunto para os próximos vídeos, beleza? Tchau, tchau, obrigado, até o próximo vídeo.